Olá, amigos do Livrado, estamos aqui na editora 34 hoje para falar com a editora 34 Cid Piquet sobre a coleção Leste, essa coleção que todo mundo adora, essa coleção que disseminou de vez aqui no Brasil, eu acho que é a literatura russa, a literatura do leste europeu de uma maneira geral, e que trouxe, acima de tudo, um pensamento crítico sobre essa literatura de uma maneira a distanciar ela, assim, de uma literatura mais descolada, né, do contexto, enfim. A literatura russa tem essa coisa de ser importante. Então, Cid, obrigado por você ter recebido aí a gente aqui na editora. Queria perguntar então primeiro assim, claro, no básico, como é que começou a coleção Leste? Já tinha um projeto fechado de livros, como é que era? Bom, na verdade a coleção Leste não começou pelos russos, né? Estritamente com a coleção de literatura russa, e às vezes as pessoas inclusive brincam, falam que devia ser coleção russa ou coleção alguma outra coisa. A história é a seguinte: a coleção na verdade começou com a proposta de publicar autores do leste europeu, menos conhecidos, mais contemporâneos, menos conhecidos, e isso foi nos anos 90, né, quando estava conversando, e os primeiros títulos foram justamente esses 5, se não me engano, temos 3 deles aqui: O Tradutor Cleptomaníaco, Exposição das Rosas, Marcador de Página, autores húngaros, tchecos, tem mais 2, tem Histórias Apócrifas e o Marcador de Página estaria, né? Enfim, mas a proposta inicial era essa, era publicar autores do leste europeu pouco conhecidos. Quem coordenava essa coleção na época era o Nelson Ascher. Depois desses primeiros que ele propôs, nós editamos, o Nelson e o Ascher fizeram, o Nelson e o Boris fizeram a edição do Pushkin, da Dama de Espadas, aquela edição que tem contos, poemas, tal, tradução dos dois. E essa edição foi muito importante porque marcou a aproximação do Boris Schneiderman, né, com a editora. Depois disso começamos a reeditar traduções antigas do Boris, porque o Boris já nessa época não traduzia mais, já tinha lá os seus 80, mais de 80 anos, mas começamos a reeditar algumas traduções dele antigas por outras editoras, como Memórias do Subsolo, as traduções dos contos do Chekhov. E quando começamos a publicar de fato os russos, o Paulo Bezerra procurou a editora com um projeto que veio dele de publicar os grandes romances de Dostoiévski. Quer dizer, teve esse movimento, né, do leste europeu para a Rússia. E o que aconteceu foi que quando começamos a lançar, principalmente Dostoiévski, que é esse fenômeno no mundo inteiro, né, enfim, um dos autores mais conhecidos da literatura russa, os russos se impuseram, os russos invadiram realmente, né, a coleção, e claro, por causa da visibilidade que isso deu, do sucesso comercial também, até hoje, para você ter ideia, o Crime e Castigo e outros volumes do Dostoiévski estão entre os mais vendidos do nosso catálogo. Nós começamos a apostar mais nos russos, então. Entendi. E aí isso foi só o começo da história. Engraçado que você falou que quando começou a coleção Leste, o Boris já tinha parado de traduzir. Isso é muito engraçado porque existe uma ideia de que a tradução direta do russo, que virou de certa maneira uma marca registrada aqui da editora, é uma coisa que começou a nascer com a coleção Leste, mas na verdade já existiam essas traduções do Boris, né? O que existia, assim, porque até então as edições do russo eram indiretas, né, do francês, na maioria das vezes. O que houve para juntar esse catálogo de traduções diretas que acabou fazendo o nome dessa coleção, né? Sim, sim. Na verdade já existiam alguns tradutores, né, desde muito tempo. O Boris publicava, traduzia já desde os anos 60, por aí, só que eram poucos, né? Quer dizer, quando nós começamos aqui a fazer os russos, quem eram os tradutores conhecidos do russo? O Boris Schneiderman, o Paulo Bezerra, claro, a Aurora Bernardini, o Homero de Freitas, mas todos já, né, de mais idade, a maior parte deles ligados à academia, à universidade de algum modo, grandes tradutores. Mas realmente essa que virou uma moda, quer dizer, que virou uma preocupação desde o começo. Na verdade, sempre foi uma preocupação da 34 fazer traduções diretas, mas ele já tinha publicado alguns títulos. Mas essa grande onda, né, de traduções do russo, principalmente diretas, também não é a literatura russa no Brasil, não, esse boom da literatura russa não é uma novidade.
já houve outras ondas no passado, o Bruno Gomide fala muito bem sobre isso, né? Exatamente, quer dizer, mesmo se você pegar aquela coleção da José Olímpio, né, de russos, dos anos, não tenho certeza, mas é bem antigo, né, dos anos 50, anos 60, por aí. Agora, ali sim, a maior parte das traduções eram indiretas, né? Traduções do francês, do inglês e tal. E não havia essa preocupação? Como é que... Eu acho que, na verdade, assim, não havia tantos tradutores, né? Não havia tantos tradutores do russo. Acho que o Boris foi o primeiro, realmente, né? E agora, não basta você ter tradutor. Eu vou falar isso sobre alguns tradutores. Claro, sempre teve gente por aí. Agora você precisa de editoras que, né, encampem esse projeto para dar vazão a essas traduções. Eu acho que a importância da 34 aí, da coleção Leste, foi essa, né? Foi de apostar assim, realmente em volume, né, em qualidade e começar a publicar, querer publicar mais títulos e, na verdade, apostar em tradutores também. Porque isso é uma coisa que eu acho uma parte importante do trabalho que a gente fez aqui durante esses últimos 20 anos. Que teve a ver com isso que eu falei no começo, né? Com esse desenvolvimento, com o sucesso comercial também, à medida que porque o editor é uma coisa orgânica, né? Quer dizer, eu acho que deve ser, inclusive, né? Você vai sentindo o mercado, os leitores e tal. À medida que a coisa foi dando certo, foi ganhando, né, visibilidade, proporção, nós começamos a procurar, quer dizer, pedir novas traduções para os tradutores que já estavam aí, mas ao mesmo tempo ficou evidente que se a gente queria fazer um projeto maior, a gente precisaria de mais tradutores, novos tradutores. Então, por um lado, a editora começou a ser procurada, né, ou por tradutores, professores de russo, tradutores, né, particulares que queriam oferecer, né, propor suas traduções, e a própria editora também, por ter um contato muito próximo com as universidades, principalmente com a USP, que está aqui do outro lado da ponte, né, das Ribeeiras, nós começamos também a procurar tradutores, né, através dos parceiros, dos colaboradores, né. Então, o próprio Boris sugeria pessoas, depois o Bruno Gomide, que foi e é um parceiro muito importante do nosso trabalho, foi indicando, né, pô, tem esse rapaz que está no doutorado, e aí vai assim, realmente, tinha aquele pessoal ali que já estava na faixa de 60 e 80, e fomos, né, encontrando o pessoal que tinha acabado de entrar, já era professor, na faixa dos 40, 50, outros que estavam entrando, né, na academia, outros que estavam no doutorado, no mestrado, e ao longo dessas 2 décadas aí, acabamos criando um time de colaboradores de tradutores que tem hoje quase 30 tradutores, né? Quer dizer, a faculdade de russo foi fundamental. Isso, nesse mesmo período, as faculdades de russo aumentaram também, né, pelo país inteiro, não só aqui. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Denise Salles, que é uma tradutora nossa, traduziu Shalamov, traduziu Leskov, tem colaborações nas antologias, é uma ótima tradutora, ótima pessoa. Ela dá aula hoje lá no Sul. Enfim, vários cursos foram crescendo, a tradução nesse período também foi ganhando, não só na área do russo, mas eu sinto que a tradução foi ganhando uma importância maior, né? Ainda não é o que eu acho que é o ideal, porque, assim, na minha opinião, a tradução deveria valer, por exemplo, como um projeto de mestrado, de doutorado, né? Só a tradução, né? Ainda tem na academia um certo, eu não entendo muito bem porquê, claro, a tradução é aceita como parte da dissertação ou da tese, mas tem que ter um estudo, é bom que tenha, mas, na minha opinião, uma tradução bem feita, o trabalho de pesquisa envolvido numa tradução é uma coisa brutal, né, assim, de dificuldade, de complexidade. Mas, enfim, por um modo, a tradução começou a ganhar importância também na academia e fora dos meios universitários e editoriais e tal, eu acho que começou a haver uma percepção do público também da importância das traduções diretas. Eu falei com o Paulo Henrique Brito sobre tradução e ele falou isso mesmo, né? Que a tradução mata o livro mesmo, porque as pessoas não compram se precisar estudar porque a tradução está errada. Isso é complexo também, né? Porque, por exemplo, mesmo antes de entrar aqui na Doutora 34 há 20 anos já, né? Mas na minha adolescência eu já era louco por Dostoiévski e eu tinha lido muita coisa, todos os grandes romances e tal, nas traduções indiretas. Eu tenho uma opinião que é um pouco assim, claro, é óbvio que a tradução direta sempre vai ser melhor, porque você está indo direto à fonte. A grande diferença para mim é o seguinte: a tradução direta ela pega as nuances, ela pega os detalhes, as questões de estilo, tal. A tradução indireta é como aquela brincadeira de telefone sem fio, né? Eu falo uma coisa para cá, outra para lá.
no final da linha a mensagem já está bastante comprometida, né? Já não está íntegra. No melhor dos casos, o conteúdo chega, mas a forma sofreu muito. E literatura e autoliteratura, a gente sabe que, né, a forma tem toda a importância. Justamente esse imbricamento entre forma e conteúdo que dá, né, que cria essa grande obra. O Rubens até fala muito dessa coisa de você, do Tolstói, na tradução do Tolstói, que ele tem uma palavra lá que ele usa, acho que do Guerra e Paz, que ele fala da guerra popular, ele chama de guerra popular, né, na Vônia, e foi traduzido pelos outros livros como guerra patriótica, né? Ou seja, daí você tem um apagamento do que seja o povo, né? Enfim, e acaba que uma ideia, que é uma ideia central no pensamento do Tolstói, acaba sendo perdida, né? Então, mais deturpada nesse caso, né? Porque muda bastante. Estou falando uma coisa ainda sobre a tradução que eu acho importante. Eu quero dizer o seguinte, a minha percepção como leitor e, claro, hoje como editor também, é que apesar, é óbvio que a tradução direta a gente prefere, né, por isso, você consegue perceber os detalhes e tal, e enfim, tem uma impressão mais sincera da coisa, mas eu sou da opinião de que uma grande obra sobrevive até a uma má tradução. Entendeu? Quer dizer, o impacto que eu tive lendo Crime e Castigo aos 17 anos, na tradução do Oscar Mendes, foi absurdo, foi incrível, e o livro estava lá. Né? O livro estava lá. Eu realmente acho assim, porque uma tradução indireta bem feita, a partir de uma tradução que foi uma tradução direta bem feita, você vai chegar em algum lugar próximo, né, daquilo. É claro que depende de uma coisa que você não pode fazer, por exemplo, é traduzir poesia indiretamente, né? E assim, a chance de você perder tudo são muito maiores do que na prosa. Sim. Na prosa ainda dá. Mas enfim, agora, só para dar esse, que não é assim, então aquilo não vale nada, vale sim. Tradutores muito bons, Raquel de Queiroz traduziu, né, Oscar Mendes, enfim, grandes tradutores. Então, quer dizer, a literatura chegou causando grande impacto aqui já desde os anos 50, né? Entendi. Agora é óbvio que hoje em dia não existe mais porquê você... Isso sim, a coisa da tradução direta eu acho que também tem esse seguinte sinal. É um sinal de crescimento, de saúde do mercado editorial, entendeu? E da cultura, de um modo geral, do país, né? Do meio cultural, porque, enfim... É simplesmente assim, né? Se há 20 anos nós tínhamos 5 tradutores conhecidos publicando do russo, hoje nós temos 30 ou 40, né? Muitos deles começaram aqui, hoje em dia traduzem para a Companhia das Letras, para editoras menores e tal. O Rubens Figueiredo, que veio por fora, né? Começou ali quer dizer, começou não, enfim, já era um grande tradutor de inglês e tal, mas começou a se dedicar ao russo, traduziu muitas coisas, quase o catálogo inteiro de russo da Kozak foi ele que fez, e agora, quando fala da Kozak, está traduzindo para a companhia, para nós também, para outras editoras. Mas é isso, né? Quer dizer, de 5 pulamos para, sei lá, 50, né? Em uma década e meia. Né? E aí, assim, a composição do catálogo da Leste, assim, pegando como exemplo últimos 2 livros que eu peguei de lançamento aqui de vocês. Um é o Diário de um Homem Supérfluo, do Turgenev, que é um livro assim, seminal para o pensamento do Turgenev, até porque ele introduz esse arquétipo do homem supérfluo, que foi dar lá no Oblomov do Goncharov, tá, uma coisa super importante. Então, assim, um livro que precisaria ter no catálogo. E sobre isso do Mayakovsky, que talvez talvez seja assim, um livro legal, muito bom para se conhecer, mas assim, se você fosse escolher assim, os 10 livros seminais e tal, talvez ele entraria por uma questão mais secundária. Mas ele é um livro que ele tem uma força muito maior por ele ter sido um trabalho de uma tradutora que estuda o Mayakovsky, que fez um trabalho de pesquisa extenso sobre ele, e que isso acaba enriquecendo a obra no objeto livro mesmo, assim, né? Como é bom ter um livro que a tradutora entende do riscado ali, do Mayakovsky, enfim, né? E aí, quais são esses critérios para a composição do catálogo? São as lacunas? São os tradutores que procuram? Como é que funciona? Tá, essa é uma boa pergunta, porque que retoma aquilo que eu falei antes da organicidade, né? Os caminhos são vários, né? Assim, a gente tem um modo de trabalhar aqui na 34 que é uma editora, embora seja já muito conhecida, tal, tem esse catálogo que é o maior catálogo de literatura russa no Brasil hoje em dia, não é uma editora grande, né? Assim, é uma editora média. E nós temos esse modo de trabalhar que é
é uma mistura entre o artesanal e o profissional, claro, profissional não tem, em termos de qualidade, de trabalho, etc e tal, mas tem uma certa artesania no modo de editar, que é, eu acho que um dos grandes valores realmente assim da 34, que é essa preocupação que a gente tem com todo o processo editorial, em todas as etapas, de fazer tudo com muito cuidado, quer dizer, desde a escolha dos títulos, principalmente o processo de edição de texto, que é uma coisa que a gente faz com muita seriedade, que leva mais tempo, de editar, revisar, preparar, em diálogo constante com os tradutores. Isso é o que leva mais tempo, realmente. E quanto maior o livro, mais tempo ainda vai levar. Você pensar no Calemaço, os irmãos Karamazov, por exemplo, eu fiquei quase um ano trabalhando depois de o Paulo Bezerra entregar a tradução. Né? Dá muito trabalho, e a gente percebe, e qualquer pessoa que trabalha com livro sabe disso, que esse trabalho ele eleva muito a qualidade final do texto. Né? Mas então, assim, acontecem várias coisas aí. Em primeiro lugar, claro, nós pensamos assim, seria muito bom termos tais e tais livros na coleção. No começo, como tinham poucos tradutores do russo, a gente dependia mais realmente deles. No caso do Boris, o que ele já tinha traduzido. No caso do Paulo Bezerra, ele veio com o projeto de traduzir os grandes romances de Dostoiévski. Então nós estávamos fazendo o que ele tinha proposto. Quando começamos a ter mais tradutores, a investir em tradutores, procurar tradutores, aí começamos a ter essa liberdade de dizer, seria muito bom ter esse livro no catálogo, vamos pedir para essa ou para aquela pessoa. Só que também não pode ser qualquer pessoa, porque essas grandes editoras mais comerciais realmente, elas têm esse modo, tem vários tradutores que são colaboradores da editora, e os caras encomendam a tradução, né? Assim, bom, quero publicar isso aqui, vou passar para tal tradutor, quero a tradução em 4 meses, o livro vai sair daqui a 6 meses. Nós não trabalhamos desse modo. Eu inclusive, não acredito muito nesse modo de trabalhar. É claro que um bom tradutor, em condições ideais, pode dar conta. Mas por causa dessa relação da 34 muito próxima também com a academia, né? Com as universidades, porque a 34 surgiu publicando Deleuze e Guattari, né? A coleção Transos, de filosofia e tal, os livros de teoria, crítica literária, do espírito crítico, enfim, nós temos realmente uma relação muito, muito próxima e, enfim, simbiótica mesmo, né? com o pensamento e com a produção acadêmica. O nosso modo de trabalhar sempre foi e continua sendo procurar, dentre os nossos tradutores, colaboradores, as pessoas que já trabalham com aquele autor, que já traduzem aquele autor, porque isso faz uma diferença total na qualidade final da tradução, entendeu? Imagine você, enfim, pedir para, por exemplo, o Leskov, vamos dar um exemplo, o Leskov, que é um autor, né, muito conhecido através do Walter Benjamin, né, porque ele comenta no narrador, ele fala muito. Eu tenho um amigo que brincava, dizia, eu sempre achava que o Leskov era uma invenção do Walter Benjamin, porque o cara fala, eu nunca tinha visto um livro. O Noé, né, que é o professor aqui da USP, nos propôs, vamos fazer o Leskov. E acabamos fazendo 2 volumes de contos, um traduzido por ele e outro para Denise, indicado por ele mesmo. O Noé estuda Leskov há 30 anos, entendeu? A Denise também, salvo engano, já vinha estudando ele há menos tempo, mas enfim. Um tradutor que, claro, se já é um pesquisador, ele já vai entender um pouco mais a obra. Se ele estuda aquele autor há dezenas de anos, enfim, já leu várias traduções, releu, escreveu trabalhos e tal, quando ele se depara com o texto original, ele vai perceber muito mais coisas do que um tradutor que você coloca o livro na mão do cara e fala, traduz em 3 meses. Isso é, assim, fatal, entendeu? A qualidade tende a ser muito maior, né, do tradutor que é o especialista. Claro que quando você começa a crescer mais, quer publicar mais, você nem sempre vai ter as condições ideais. Mas nós procuramos até hoje trabalhar desse modo, né? Então você pega a Fátima Bianchi, que traduz muito Dostoiévski, hoje em dia pra gente também, obras menores e tal. Conhece, é a presidente da Sociedade Dostoiévski no Brasil e tal. Enfim, nós quando o tradutor procura a editora, nós procuramos pedir para ele próprio indicar o que é que você gostaria de traduzir, né? Porque o resultado certamente vai ser melhor. Entendi. Legal. E aí, assim, dentro da Leste tem algumas outras subcoleções, algumas menos oficiais, como essa, por exemplo, de antologias, né, que são muito boas, sei lá, como porta de entrada, né, para conhecer vários autores, inclusive autores que não têm publicado em livro, assim, um livro dedicado do autor, mas tem algum tipo de publicação, né, deles aqui.
O Karamzin, por exemplo, tem o Pobre Lisa na coleção do conto russo, que é um conto que é citado, faz referência no Gente Pobre do Dostoiévski, então é um conto que precisa ler para entender um pouco Gente Pobre. E, por exemplo, nas narrativas da Revolução, que já é uma coisa de literatura do século XX, né, de coisas a ver mais com a literatura soviética, enfim. Para onde que você acha que a leste cresce agora? Assim, Então, ela teve esses vários momentos. Né? Começou com o leste europeu de fato, depois partiu para Dostoiévski e Tchekhov, principalmente, né, através do Boris e do Paulo Bezerra. Daí ganhou essa importância, visibilidade, a gente falou, vamos fazer mais isso. Começamos naturalmente apostando nos grandes autores, os principais autores, né, do século XIX. E, enfim, chegou um momento que... Mas, claro, isso aí você também tem que sentir. Existe tradução, porque aí a Kozak entrou também publicando muito Tolstói. Então a gente falou, bom, a gente não vai chover no molhado. Os caras acabaram de publicar, vamos fazer outras coisas. Mas publicamos Turgenev, né, Gogol, enfim, outras coisas de Tchekhov. Agora chegou um momento que já, né, com essa os leitores, tem uma coisa de leitores fiéis, né, que pedem, que esperam tal, uma certa cobrança, mas, pô, você tem que publicar coisas mais contemporâneas, que seria o óbvio, né, o filé se esgota, né, rápido, né, publicamos assim, os principais livros, os principais autores. Começamos a querer publicar autores mais contemporâneos. E justamente as antologias que você falou foram um fruto dessa preocupação, dessa vontade. E tanto as antologias que você mencionou, quanto essa coleção dos narrativos de evolução foram concebidas e organizadas pelo Bruno Gomide, que é professor aqui da USP também, e tem sido um grande parceiro da editora. Retomando um pouco sua pergunta anterior, a coisa da formação do catálogo, quer dizer, se dá por... Tem um lado que é óbvio, né? Estamos apostando no autor. Então vamos publicar o máximo, os principais livros desse autor. Tem os tradutores que trazem suas sugestões, que se a gente, né, concordar, achar que são boas, vamos fazer. Tem, eventualmente, leitores, claro, o cara, pô, tem tal coisa, se for uma boa ideia a gente pode acatar. Agora tudo isso vai depender da possibilidade, da viabilidade, né? Quer dizer, tem o tradutor ideal para fazer isso, é o momento... não tem outra edição no mercado para competir, né? Pelo menos recente. Então, todas essas coisas, e claro, tem também as coisas, né? Pô, tem um livro que eu li, sabe? Sei lá, o Taras Bubba, por exemplo, do Gogol. Né? Foi uma coisa que eu propus, que era um livro que eu tinha lido e tinha adorado. É um livro importante, mas, enfim, menor, digamos. Mas é um livro ótimo, propus para o Nivaldo, ele topou fazer e fizemos. Vem de várias... Agora é tudo conversado, né? Sugestões de fora, de dentro, o conselho da editora também. E, enfim, vai ajudar nisso. O Bruno Gomide se aproximou da editora, chamamos aqui para conversar, começamos a pensar em projetos. É um cara muito produtivo, né, muito antenado. Conversando com ele nessa época sobre esse desejo nosso de começar a trazer autores autores novos e autores mais contemporâneos, ele propôs essa antologia de contos, foi a primeira que fizemos junto com ele, a nova antologia do conto russo. E ali ele reuniu 40 autores, um conto de cada um, desde os primeiros, Pushkin e tal, até autores de agora, vivos inclusive. Né? E aí, só para você ter uma ideia de como a coisa se desenvolve, foi um livro também de bastante sucesso, deu muito certo. A partir dali, daqueles autores contemporâneos, nós começamos a ver quem seria um cara realmente quente para publicar agora. Dali saiu o Sorokin, né, que depois eu editei o Dostoiévski Trip, veio para Flip, inclusive foi o primeiro russo a participar de uma Flip aqui no Brasil. E temos outro livro para sair do Sorokin no ano que vem, que é o Dia do Oprichnik. Esse sim é talvez um dos livros mais conhecidos, mais famosos dele. Então assim, uma coisa puxa a outra e tal. Além da antologia do conto russo, a nova antologia do conto russo, o Bruno organizou também a antologia do pensamento crítico russo. E isso é uma coisa muito bacana, porque também, né, por ser uma editora enfim, claro, de literatura, mas também de crítica, de teoria, seria importante ter dentro da coleção um pouco, né, desse outro lado. E isso é uma sugestão do Bruno também, a antologia do pensamento crítico russo, importantíssimo, com textos seminais, né, ali da cultura, da crítica russa. E no ano passado, na verdade, as coisas demoram a acontecer, né? Uns 5 anos atrás, o Bruno falou, vai ter
Centenário da Revolução. Vai ter o centenário da Revolução Russa, vamos fazer uma coleçãozinha, um projetinho. Queríamos inicialmente, a ideia dele é fazer 10 livros e tal, mas aquilo que eu te falei, para manter esse modo de trabalho que a gente tem, que é uma coisa que leva mais tempo, que é mais, né, mais bem cuidada e tal, isso toma tempo. Então a gente publica cerca de 40 livros por ano. Fazer 10 só de uma coleção seria muito complicado, né? Porque são 4 editores, quer dizer, não tem gente nem tempo para fazer isso. E então acabaram saindo 5 livros, né? Mas escolhemos a dedo, né? 5 livros muito importantes, um pouco diferentes, de autores menos conhecidos, mas essa é uma preocupação também, né? Não ficar só mostrando o que o pessoal já conhece. Enfim, legal. Só para enumerar aqui, né? Diário de Kosten-Riabtsev, do Ogniov, Viário Sentimental do Shklovsky, esse é importantíssimo, né? Shklovsky, teórico, formalista russo, exatamente. Inveja do Oliesha, O Nós do Zamiatin, esse talvez seja o livro mais conhecido aqui de todos esses, né? Inclusive já tinha uma edição no Brasil, mas é um livro que a gente sempre quis fazer, porque é um livro muito importante e a tradução ficou muito boa, de todos eles, inclusive, mas só para... e o Ano Nu do Pilniak. Legal. Vocês têm um acervo de traduções que o Boris tem de traduzir assim, desde a década de 60, 70, né, que acho que foi o período mais ativo dele por aqui. E essas traduções, você tem um acervo que você precisa manter renovado, né? Claro. Como é que é essa questão a tradução tem data de validade? Você precisa dar uma renovada? Como é que você vê isso? Eu acho que sim. Quer dizer, uma boa tradução, assim como um bom livro, ela vai ficar para sempre, vai ser uma referência e tal. Porque uma boa tradução não é uma coisa fácil de se fazer. Claro. Você não traduz em 3 meses um Dostoiévski, digamos, com qualidade. Isso não existe. Por outro lado, as traduções envelhecem, né? Ela continua sendo boa, mas é claro que uma tradução do Boris dos anos 60, ela tem umas marcas do tempo ali, né? Quer dizer, a língua muda, né? A língua se renova, as expressões e tal. Se você pegar uma tradução do Boris dessas primeiras, você vai perceber, sei lá, uma pessoa, um cara de 15 anos e que está começando ali agora, ele talvez estranhe, talvez ele não conheça, inclusive, algumas expressões que o Boris escolheu ali para usar, ou algum outro tradutor. Não quer dizer que a tradução não seja boa, mas talvez uma tradução recente seja mais acessível, principalmente para um leitor mais jovem, com menos repertório, né? Porque você começa a ler, você está acostumado ali com as poucas coisas que você lê, as expressões que estão correndo no momento, né? Com o tempo de leitura você vai assimilando, né, essas... Para mim não faz tanta diferença, né? Eu tenho 40 anos, leio muito tempo e tal. Agora, para quem tá... Eu fiz esse teste com a minha filha, inclusive. Eu passei 2 traduções do Memórias do Subsolo para ela, né? Uma do Boris, a outra do Lucas, que traduziu aqui comigo, e ela conseguiu ler melhor do Lucas, né? Entendi. Estou fazendo propaganda contra... Propaganda contra a produção. Eu acho, em termos gerais, a tradução do Boris melhor. Agora, a tradução do Lucas é muito boa também. O Lucas é um excelente tradutor, um amigo, aliás. O Lucas Simone, que inclusive traduziu o Boris, trabalhou aqui. Grande amigo, enfim, excelente tradutor, mas eu acho que a dele vai ser mais acessível para um leitor muito jovem. Entendi. Então tem essa diferença, sim, realmente. E a outra coisa, assim, quanto mais traduções, melhor, sinceramente, né? Porque... Não tem a tradução definitiva, né? Tradução definitiva não existe. O Borges, o Jorge Luiz Borges, tem uma frase que eu acho excelente, que serve para isso, que diz o seguinte... O conceito de texto definitivo não corresponde senão à religião ou ao cansaço. O texto definitivo ou é a Bíblia, porque ninguém vai mudar essa altura, ou então é porque o cara se cansou e entregou o texto. Todo mundo que escreve e traduz sabe que ele mesmo não acaba o trabalho. Ele entrega porque uma hora ele tem que entregar. Porque ele não aguenta mais conviver com aquilo, ou porque o prazo está, ou claro, ele acha que o trabalho está concluído, mas quem escreve e traduz a sério sabe que se você quiser continuar mexendo, você vai ficar mais 2 semanas ali infinitamente, entendeu? E melhorando infinitamente. Claro, tem uma hora que talvez comece a piorar, mas enfim, texto definitivo, isso é balela para vender, entendeu? Para vender o seu produto, né? E acho um pouco até soberbo, né? Você dizer isso. Então, assim, um grande clássico, o melhor dos livros, a cada 20 ou 30 anos, é bom que tenha uma nova tradução, né? E é claro, existe fatores de mercado também, né? Nós somos a principal editora, né, de russos no Brasil. Por que é que nós não vamos querer fazer uma tradução
de um livro que já tem uma outra edição por aí, mesmo que seja boa, temos todo direito. Como o caso do Nós, por exemplo. Como o caso do Nós, modéstia à parte, eu acho a nossa melhor. Podemos também então, fazer uma que não seja melhor. Enfim, a vida é assim, né? Depende. Mas certamente vamos tentar fazer um produto de qualidade, um texto muito bom e tal. Mas isso é inclusive uma marca também de saúde no mercado, né? No mercado editorial. Eu estou trabalhando agora no Ana Karenina, traduzido pelo Irineu, grande tradutor, traduziu o Mestre Margarida, traduziu Memórias de um Caçador, de Turgenev, enfim, ter sido um colaborador constante da 34, e está traduzindo Tolstói agora pra gente. E outro dia alguém falou, pô, mas pra que mais o Ana Karenina? Tem aí o do Rubens Figueiredo, que é ótimo. Com certeza, o do Rubens é ótimo, o Rubens é um excelente tradutor. Por que a 34 não pode ter a sua? Eu estou trabalhando no texto, né, na tradução, revisando e tal, e eu sempre uso várias traduções para cotejo, né? Eu estava dando uma olhada na página da Wikipédia do Ana Karenina, tem mais de 20 traduções da Itália, em italiano, do Ana Karenina, né? Quer dizer, no Brasil não pode ter duas, né? Isso entendi. Quanto mais melhor, isso não é qualquer lugar, língua inglesa, vai ver quantas edições existem entendeu? Ao longo dos tempos, de qualquer clássico russo, são dezenas.